Trabalho em forma de videoaula foi ministrado como requisito para a substituição da frequência do dia 25 de junho de 2013, na disciplina de Teoria das Estruturas 1, a qual é ministrada pelo professor José Adairo de Amorim, tendo como aluno Dimas Crescente Veríssimo Santos, que é graduando do curso de Engenharia Civil. Nesse sentido, o principal tópico a ser abordado nessa videoaula é a estaticidade estrutural, tendo como subtópicos a estaticidade interna, a estaticidade externa, classificação da estrutura em hipostática, isostática e hiperestática, e se há alguma atenção especial que deve ser tomada ao classificar uma estrutura como isostática ou hiperestática, dentre outros fatores que serão abordados também. Antes de abordarmos o nosso assunto propriamente dito, ou seja, a estaticidade estrutural, alguns conceitos devem ser levados em consideração para isso. Um deles são os graus de liberdade. Uma estrutura no espaço possui um total de 6 graus de liberdade, ou seja, 3 translações e 3 rotações, segundo os 3 eixos ortogonais, que são os eixos que a gente conhece: o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Ou seja, uma estrutura ela pode se mover em direção a esses eixos, assim como pode rotacionar em direção em torno desses eixos. Desse modo, há necessidade da restrição desses 6 graus de liberdade provenientes da estrutura, para que se venha evitar toda a tendência do movimento da estrutura, a fim de ser possível o equilíbrio desta. Essa resistência é dada por apoios ou vínculos sobre as estruturas, nas direções dos movimentos que impedem, ou seja, dos graus de liberdade que eles restringem. Afinal, nenhum engenheiro quer ver uma construção em que é responsável transladando ou rotacionando, mas sim estática. Então, o que são esses apoios e vínculos que eu acabei de falar? O vínculo é a restrição de determinado movimento imposta por um apoio, o qual pode ser interno ou externo à estrutura. Ou seja, esses apoios têm a função de restringir graus de liberdade das estruturas, que eu acabei de citar anteriormente, o que acarreta em reações nas direções dos movimentos que são impedidos. Assim, podemos ver alguns exemplos de apoios nessas estruturas. No mais, essas tabelas com os diversos tipos de apoios são vistas em diversos livros. Temos aqui um exemplo dessa tabela que retrata o tipo de ligação gerada pelo apoio, a reação que é causada a partir da colocação do apoio e o número de incógnitas que envolvem o problema, ou seja, que envolvem a reação. Agora, vamos entrar no nosso assunto propriamente dito. A estaticidade está relacionada à restrição de determinados movimentos de uma determinada estrutura. Uma estrutura está restringida quando possui vínculos para restringir todos os movimentos possíveis dessa estrutura, no que concerne a translação e a rotação, como se fosse um corpo rígido, considerando como se fosse um corpo rígido. No que se refere às equações desses dois tipos de estaticidade, a estaticidade externa e a estaticidade interna, tem-se que a estaticidade externa está relacionada às reações de apoio ou vinculares da estrutura, e a estaticidade interna está relacionada aos esforços internos dessa estrutura, tratando-o como estrutura fechada. A estaticidade externa está relacionada à forma de vinculação externa da estrutura, como as que serão citadas no decorrer dessa videoaula. Já a estaticidade interna está relacionada com os esforços internos da própria estrutura. Exemplificando, temos que nessa figura aqui não há a estaticidade interna é nula, visto que não há vínculos internos, mas sim somente vínculos externos. Já nessa outra temos vínculos externos e internos. Então possivelmente teremos estaticidade externa e interna, ou ela pode ser nula, a depender da própria estrutura, como vocês verão no decorrer dessa videoaula. Uma estrutura considerada extremamente isostática quando o número de apoios externos que nela está presente são suficientes e necessários para que se venha a impedir todos os movimentos possíveis que ela venha a realizar. Assim sendo, o número de reações de apoio a determinar é igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis, o que acarretará na resolução do sistema de equação que será determinado, ou seja, o número de incógnitas será igual ao número de equações. Desse modo, quando a estrutura é considerada isostática, extremamente isostática, ocorre assim uma situação de equilíbrio estável.
Já a estrutura internamente isostática refere-se a uma estrutura que apresenta a inexistência de qualquer movimento interno, assim como todos os esforços internos solicitantes podem ser determinados a partir das equações de equilíbrio, assim como uma estrutura externamente isostática. Já uma estrutura considerada externamente perestática, quando o número de apoios é superior ao necessário para que se venha a impedir todos os movimentos possíveis da estrutura. Nesse sentido, o número de equações será inferior ao número de incógnitas, que acarretará em um sistema determinado, o qual, a partir das equações universais da estática, não poderão ser resolvidos. Contudo, outras equações adicionais podem auxiliar nessa resolução. Desse modo, no estrutura hiperestática, o equilíbrio continua, assim como na isostática, sendo estável. Já uma estrutura internamente perestática refere-se a uma estrutura que apresenta a inexistência de qualquer movimento interno. Contudo, as equações de equilíbrio não são suficientes para que se venha a determinar todos os esforços solicitantes. Continuamente, tem-se que uma estrutura é considerada externamente hipostática quando o número de apoios é insuficiente e inferior ao número necessário para que se venha a impedir todos os movimentos possíveis da estrutura. Desse modo, o número de reações de apoio será menor do que o número de equações de equilíbrio, ou seja, o número de incógnitas será menor do que o número de equações. Isso faz com que se chegue a um sistema de equações impossíveis. Sendo assim, as estruturas hipostáticas ocorrem uma situação de equilíbrio instável. Nas estruturas hipostáticas, tem-se uma situação de equilíbrio instável. Dentro do exposto, vê-se que estruturas desse tipo não devem ser, de modo algum, construídas. Já uma estrutura internamente hipostática possui movimentos internos de parte da estrutura, os quais podem ter sido gerados ou a partir de um arranjo interno inadequado dos elementos estruturais que a envolvem. Dentro do que foi exposto, poderíamos então estabelecer uma forma de classificar a estrutura como sendo isostática, hiperestática ou hipostática, a qual seria a de, primeiramente, contar o número de apoios presentes na estrutura e comparar com o número de graus de liberdade presentes nela, no passo 2. Posteriormente, vendo se esses números seriam igual para as estruturas isostáticas, inferior para as estruturas hipostáticas ou superior para as estruturas hiperestáticas. Contudo, em estruturas hipostáticas, esses passos podem ser utilizados. Já em estruturas, nos outros dois tipos de estruturas, ou seja, as isostáticas ou hiperestáticas, não podemos utilizá-los, visto que essa, mesmo sendo uma condição necessária, não é suficiente para determinarmos isso, como vamos observar nos exemplos posteriores. Nesse exemplo, observamos uma estrutura que possui 3 graus de liberdade, ou seja, ela pode transladar em relação ao eixo Y, transladar em relação ao eixo X, rotacionar em direção ao eixo Z, que é um eixo saindo da tela. Então, nesse sentido, são utilizados um apoio do segundo gênero, aqui, o qual impede a translação dos eixos X e Y, e um apoio do primeiro gênero, aqui, o qual impede a translação no sentido do eixo X. Contudo, observamos o quê? Observamos que vê-se que a rotação do sistema, ou seja, em torno do eixo Z, não está impedida a partir da utilização desses dois apoios, sendo a estrutura tida como hipostática, pelo fato de que esta não se encontra em equilíbrio no que concerne a tendência de rotação. No segundo exemplo, pessoal, a estrutura em questão parece ser, assim, à primeira vista, hiperestática, não é? Porque temos 3 graus de liberdade, que é a translação no eixo Y, a translação no eixo X, a rotação no eixo Z, e 5 apoios que estão retendo esse movimento. Será? Não. Esses apoios são do primeiro tipo, ou seja, eles só impedem a translação no sentido do eixo Y. Contudo, e a translação no sentido do eixo X e a própria rotação. Então, essa estrutura é considerada hipostática. Devido a isso, temos que prestar muita atenção quando vamos classificar uma estrutura. Sim, temos que prestar muita atenção quando formos classificar uma estrutura. Pelo fato de que tem que
Ao desclassificar a estrutura sem vínculos internos, não basta apenas comparar o número de reações de apoio aos de grau de liberdade da estrutura, como a gente viu anteriormente, visto que há necessidade da verificação se esse apoio restringe ou não todos os graus de liberdade da estrutura que está sendo analisada, excluindo assim a possibilidade desta ser uma estrutura hipostática instável. Agora, fazendo um resumo da classificação da estrutura de acordo com os conceitos que vimos no início dessa videoaula, tem-se que uma estrutura isostática, os movimentos restringidos MR são iguais aos graus de liberdade e vice-versa. No estrutura hiperestática, os movimentos restringidos são maiores do que os graus de liberdade, e na estrutura hipostática, os movimentos restringidos são menores do que os graus de liberdade. Agora vamos exemplificar a utilização de vínculos para restringir movimentos provenientes dos graus de liberdade e relatar o que seria propriamente o grau de liberdade e o movimento restringido. Então, tenho duas barras, barra 1 e barra 2, livres no espaço com carregamento plano. O número de graus de liberdade desse conjunto é igual a 6. Por quê? Porque cada barra dessa vai poder transladar em direção ao eixo X e ao eixo Y e rotacionar em relação ao eixo C saindo da tela. Se essas barras forem unidas rigidamente por um vínculo interno da terceira espécie, o qual não permite a translação do eixo X, Y e a rotação também, o número de graus de liberdade passa a ser somente 3. De 6 passa a ser 3. Ou seja, quantos movimentos foram restritos? 3. Portanto, o número de graus de liberdade de 6 passou para 3 e o número de movimentos restringidos aqui dessas barras de 0 passou para 3. Agora, vamos falar sobre o grau de estaticidade ou grau de hiperelasticidade, denominado GH. Esse grau de estaticidade total, GH, é dado pela diferença entre os movimentos restringidos, que são os que nós vimos anteriormente, só que nesse caso denominamos de retenção total RT, menos o número de graus de liberdade, GL, que ela pode apresentar, ou seja, por essa fórmula aqui. Nesse integro, tem-se que, se o grau de elasticidade total for igual a zero, a estrutura é considerada isostática. Se for maior que zero, a estrutura é considerada hiperestática. Se for menor que zero, a estrutura é considerada hipostática. Contudo, tem-se que levar em conta a eficácia dos vínculos e os carregamentos que estiverem nos planos para podermos utilizar essa fórmula aqui. Finalmente, tem-se que podemos também calcular o grau de estaticidade externa da estrutura. E caso queiramos verificar esse grau, considera-se como se a estrutura fosse um conjunto monolítico, conjunto homogêneo, conjunto único, ou seja, possui 3 graus de liberdade. A partir disso são observados apenas os vínculos externos. O grau de estaticidade externa observa-se somente os vínculos externos. Esse grau de estaticidade externa é dado pela retenção total dos vínculos externos menos 3, que refere-se aos graus de liberdade presentes na estrutura. Então essa é a forma para calcularmos o grau de estaticidade externa. Do mesmo modo que a estaticidade externa, podemos também calcular o grau de estaticidade externa de uma determinada estrutura. Esse grau de estaticidade interna é dado pelo grau de estaticidade total da estrutura menos o grau de estaticidade externa da estrutura. Agora vamos partir para alguns exemplos para que possamos fixar os conceitos de grau de estaticidade total, grau de estaticidade interna e grau de estaticidade externa. Ou seja, determina esses graus para essa estrutura abaixo. Inicialmente, essa estrutura, caso não tivesse os vínculos que estamos vendo aqui, ela teria 3 graus de liberdade para a estrutura. Continuamente, veja que ela possui 2 vínculos, ou seja, dois apoios, sendo um deles do tipo 1, esse daqui, e o outro do tipo 2, ou seja, do segundo gênero. Desse modo, esses apoios em conjunto estão restringindo as translações nos eixos X, considerando aqui o eixo X, e nos eixos Y, bem como a rotação em torno do eixo C, que faz com que o RT, ou seja, a nossa retenção total, seja igual a 3, visto que estamos restringindo 3 movimentos. Assim sendo, tem que o grau de estaticidade total, que é dado pelo grau de liberdade,
o grau de retenção total menos o grau de liberdade é igual a zero. Já a estaticidade externa é dada por a retenção total externa dos apoios externos, menos 3, refere-se ao grau de liberdade que a estrutura tem, que também, após a subtração, é igual a zero. E o grau de estaticidade interna é o grau de estaticidade total menos o grau de estaticidade externa, que é igual a zero. Então, de acordo dentro do exposto, tem-se que essa estrutura é uma estrutura isostática, visto que o grau de estaticidade total dela é igual a zero. Agora vamos partir para a segunda estrutura. Nessa daqui, observe-se que ela teria 3 graus de liberdade sem a presença dos vínculos, ou seja, translação dos eixos x e y e a rotação do eixo z. Nesse sentido, tem-se que esses vínculos são do tipo 3. Temos 3 vínculos aqui, ou seja, engastes que não permitem as translações nos eixos x e y, bem como a rotação no eixo z. Nesse sentido, cada um deles propicia um grau de retenção igual a 3. Então tem-se que o grau de liberdade é 3 e o grau de retenção é 6. Então o grau de estaticidade total é 3. Portanto, temos uma estrutura hiperestática. Já o grau de estaticidade externa é dado também pelo número de retenção externos, visto que temos só vínculos externos nessa estrutura, menos 3, que se refere aos graus de liberdade inerentes a uma determinada estrutura. Continuamente, o grau de estaticidade interna é dado pelo grau de estaticidade total menos o grau de estaticidade externa, que seria 3 menos 3 igual a 0. E é o que podemos observar nessa estrutura. Não temos vínculos internos nessa estrutura, mas sim somente vínculos externos. Do mesmo modo que as estruturas anteriores apresentadas, essa estrutura possui 3 graus de liberdade, ou seja, GL, grau de liberdade é igual a 3. Do mesmo modo, ela possui 3 reações impostas pelos apoios de primeira ordem. Desse modo, o grau total de estaticidade 3 menos 3, que é igual a 0. O que podemos concluir que essa estrutura é isostática. Correto? Não. Para analisarmos uma estrutura, também temos que observar a eficácia dos vínculos que estão impostos a ela, conforme citado nos slides anteriores. Sendo assim, observa-se que esses vínculos aqui são de primeira ordem, ou seja, só restringem o movimento, nesse caso, na direção do eixo y, da estrutura especificamente, o que tende a acarretar a translação no sentido do eixo x, dessa estrutura aqui. Portanto, temos também que o grau de estaticidade externa é igual a 0. Então, podemos concluir que essa estrutura, especificamente, não é isostática, mas sim hipostática. Mesmo modo, o grau de estaticidade interna é também 0. Só que essa estrutura, por sua vez, de acordo com o especificado anteriormente, tem-se que observar os vínculos, o que cada vínculo vai propiciar na estrutura, e não só visualizar o número de apoios e a estrutura em si, os graus de liberdade. Estas foram as referências bibliográficas utilizadas no decorrer da videoaula. Então é isso. Obrigado e até a próxima videoaula.